Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Bom dia com alegria, bom dia com a presença do Senhor, bom dia com o Senhor Jesus, porque com o Senhor Jesus somos mais que vencedores. Com o Senhor Jesus você vai ter vitória, com o Senhor Jesus você vai ter vitória. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Deus, embora eu sei compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres neste meu viver. Tu és soberano, ó, o simples toque de tuas mãos poderá me refazer e cantarás meu coração, Senhor, expressão do meu viver. Meu Senhor, és meu Rei, só em ti esperarei, ó, ministra sobre mim a tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei, aleluias. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei, Senhor. Amém? Você pode louvar assim comigo? Deus, embora eu sei compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Porque Ele faz infinitamente mais. É dele o querer e o efetuar. É dele a unção e ele derrama sobre quem quer. Amém? Porque aqui não é para ricos. Aqui não é para empreendedores. Aqui é para quem quer ir para o céu. Amém? Aqui é para quem quer ser salvo. Aqui é para quem quer aprender a palavra. Aqui é para quem quer obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. Se você está aqui por outro motivo, é melhor você se retirar. Eu estava no meu devocional de hoje, não o devocional que eu estou fazendo aí com vocês, um mini estudo, né, em primeiros provérbios, mas no meu momento que às vezes eu pego, né, para tomar um pouco de sol e às vezes pego a Bíblia lá fora, na área de serviço, e eu tava meditando, né, em alguns versículos que o Senhor me levou ao Velho Testamento, que eu não gosto do Velho Testamento, né, você já sabe disso, porque o Velho Testamento faz muita gente pecar, e muitos ensinos por aí, principalmente os pastores que gostam de ensinar o Velho Testamento, fizeram muita gente pecar, e por isso que muitos vão dar conta de Deus de muita coisa, né, porque não ensinaram ou não ensinavam como Jesus ensina, ou como Jesus sempre ensinou. Porque Jesus deixou bem claro, ele sempre foi bem objetivo nos seus ensinos, em ensinar o povo o que era correto e o que não era, e o que diferenciava da lei, né? Da lei dos antigos. Então, eu estava metendo aqui no início do livro do profeta Oséias. O profeta Oséias era vamos dizer, um jovem que foi escolhido por Deus para casar com uma prostituta. Aí essa é a realidade de alguns jovens cristãos, como eu e alguns homens, que talvez não queria casar com um prostituto ou uma prostituta. Não é que ela continuou sendo prostituta, mas é como que fosse ele casou com ela e ela se tornou
não é que ela continuou sendo prostituta, é que ela era prostituta e Deus pediu para ele casar com essa prostituta e ele casou, ela se tornou uma ex-prostituta, né? Porque ele teve, se não me engano, 3 filhos com ela. Então, quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente para de ouvir vozes que não provém do Senhor. O profeta tem que ouvir a voz do Senhor. O profeta tem que ouvir a direção do Senhor, não de falsos líderes, não de falsos ensinos, porque Deus ainda fala com o profeta. E se o profeta desobedece, é com Deus e o profeta. E se alguém se mete na vida do profeta, é com Deus e esses desobedientes que se metem. É assim. Por isso que profeta não é guiado por ninguém. Profeta é guiado por Deus. Se já falei, profeta não é guiado por Deus, por ninguém, é guiado por Deus. Ele até ouve as pessoas, mas é guiado por Deus. Porque se a pessoa deu alguma direção e não se bateu com a vontade de Deus, descarta. Profeta até ouve pai e mãe, mas se a direção for contra a voz de Deus, descarta a voz de pai e mãe. Porque profeta ouve Deus acima de pai e mãe. Porque profeta ouve a voz de Deus acima de líderes. Porque profeta ouve a voz do líder dos líderes. O problema de muitos líderes é que não ouve Deus, mas quer dar direção para a vida dos outros. Então o texto vai nos dizer que havia um profeta, um jovem por nome Oséias. E Oséias talvez não queria casar com uma prostituta. Oséias talvez não queria casar com uma mulher que já tinha sido de vários homens. Oséias talvez não queria casar com uma mulher que tenha sido de vários homens. Aí já vai para os fofoqueiros metidos dentro da igreja. Eu sou os crentes fofoqueiros, os crentes miseráveis, a boca fraudulenta, a língua de tamanduá. O abraço de tamanduá, né? Que não tem o que inventar, inventa merda. Não tem o que fofocar, mas inventa bosta. Me perdoe pela palavra, ou me desculpe pela expressão. Mas para mim, muitos que falam besteira, falam merda, né? Porque não come Bíblia, porque não vive Bíblia, porque o povo parece que só arranha a Bíblia, mas quem come Bíblia é diferente. Quem come Bíblia, engole Bíblia e vive Bíblia. Então o profeta, ele casou com uma prostituta a mandado do Senhor, que nós crentes, nós é ensinado a casar virgem, a casar com virgem, ser virgem, casar virgem. Assim é a vontade do Senhor ou a doutrina de homens da terra. Aí eu sempre vou para a doutrina de homens, porque Deus muda as coisas. Entendeu, pastorzinhos? Que vocês não comem Bíblia, mas vocês ensinam o povo errado? Ou líderes, ou coaches, ou isso e aquilo. Que bom é ouvir Deus, bom é comer Bíblia na íntegra. Então, não dá ensino ou direções para os outros. Que Deus não ensinou. Foi vocês mesmo que criaram, vocês mesmo que inventaram livros, isso e aquilo. Sabendo que tudo está na Bíblia. E é para dar 0800, a Bíblia diz. Dê de graça. Dê de graça. Dê de graça o que eu te dei. A revelação da palavra. Aí o texto vai nos dizer que esse jovem recebeu uma ordem do Senhor. Será que você está pronto para obedecer às ordens do Senhor? Ou você está pronto para criticar a ordem do Senhor na vida de alguém? Ou você está pronto para perseguir a vida de alguém sem você, de fato, entender ou conhecer de fato, de perto, a vida de alguém? Muito fácil apontar, é muito fácil criticar, é muito fácil julgar. Você não está na pele de ninguém, então por que você se mete na vida de alguém? Né? Tem muita gente que se mete na vida dos outros. Mas será que é a vontade do Senhor Jesus? Será que é a vontade do Senhor? A gente está aqui para ensinar a palavra, para ser como Deus quer, para fazer a vontade, porque somos um vaso. E um vaso na mão do oleiro.
Nós somos o vaso, ele é o oleiro. Então ele quebra o vaso, se for preciso, ele esmaga o vaso. Ele faz de novo como um oleiro, como um oleiro refaz um vaso. E usa do jeito que quer, na hora que quer e onde quer. Coloca onde quer dentro de casa, coloca onde quiser colocar, porque somos o vaso e ele é o oleiro. E aqui é um óleo ungido. Se você quiser ser ungido pela graça e misericórdia e bondade do Senhor. Porque é bom sermos ungidos por Ele. Mas às vezes Ele usa alguns líderes, né? Para ungir algumas pessoas pela graça e misericórdia. Porque não fazemos nada sem Ele. Às vezes podemos ungir a nossa casa, como nos umbrais das portas, que o anjo uma vez... Podemos ungir os umbrais da porta, como os anjos ordenou naquela época, os israelitas ungir com o sangue do cordeiro para ser livre de toda a seta, de todo dardo inflamado, de toda seta, de todo mal que vinha, de toda morte, de toda seta lançada, de toda inveja, de toda perseguição, das pragas do Egito. Vocês lembram? Que a nossa casa esteja guardada no Senhor Jesus. Que eu e os meus sejam guardados no Senhor. Que os meus peçam a proteção do Senhor. Que eu e os meus sejam guiados pelo Senhor. E você peça pela sua casa. Que assim é a vida do cristão. E ser cristão não é viver de qualquer jeito. É somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Fica aí. Daí mesmo ela pergunta, não? Tu acha que essa floresta é então manda... Me dá. É tão diferente. Me dá que eu leio. Porque, não, mas o peganeiro, eu acho que é parecido com o São Joaquim, né? Mas é pra ter aqui, né? Não tem não. Isso aqui não é parboilizado, não. Como é que chama? Parboilizado. Eu conheço o céu. Acho que é carreteiro, não? Não, diga assim, a qualidade do arroz. Eu sei, mas não sei pegar não. Eu sei pelo nome, mãe. Sim, mas vai virar assim, cuidado. Não tô virando, não. O nome eu já vi. Eu olhando se... Mãe mandando olhar se o arroz é parbolizado ou branco. Mas aqui tá parecendo com branco, normal. Tá parecido. Que eu abri porque eu quero fazer do outro hoje. Mas como já abri esse, vai ser esse. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Olha só. Aí, tem gente que fica fuçando a vida dos outros, curiando a vida dos outros. Como que fosse dar conta a Deus da vida. Quem vai dar conta da vida, da nossa vida, é o Senhor Deus, não é líderes. A Bíblia diz que pastores que apacentam de verdade vai dar conta das almas. Mas a maioria dos pastores aqui em Rio Grande do Norte, principalmente, a maioria nunca apacentaram almas. A maioria são mercenários para mim, Deus me perdoe. Principalmente os grandes, né? Não posso generalizar porque a gente não pode generalizar nada. Mas a gente sabe, de fato, que a maioria dos grandes não se importa com a alma de ninguém. Eles não saem da sua casa. Imagina aí. Então, pastor apacenta, pastor ensina, pastor orienta, pastor ensina a verdade. Pastor não fica fruticando ou curiando vida alheia, não. Aí aqui, esse jovem, ele era escolhido do Senhor para ouvir a voz do Senhor. Por que as pessoas hoje não ouvem mais a voz do Senhor? Porque não desce na olaria. Porque não obedece. Porque vive dominado pelo trabalho, pelo espírito de mamon, do dinheiro, pela ganância, pela avareza. Ter o foco pelo pecado. Então o pecado cega, a avareza cega. E as pessoas não conseguem ser sensível à voz do Senhor. Não conseguem adquirir intimidade e relacionamento com o Senhor. Às vezes até lê a palavra, mas não entende. Às vezes lê a palavra, mas não compreende. Às vezes lê a palavra, mas não quer obedecer, porque nós, seres humanos, somos tendenciosos a errar.
Nós, seres humanos, somos tendenciosos a ser rebeldes, a errar. Mas bom é não ser rebelde ao nosso Deus. E aqui era uma direção que talvez ninguém queria naquela época, como talvez hoje. A maioria dos homens não quer casar com um homem, com a mulher, como fala, rodada. Com uma mulher que se deitou com um e outro, ou com uma prostituta, ou uma ex-prostituta. Como também algumas mulheres não querem os homens que vivem com outro, ou homem que traia. Né? Porque direitos iguais, para Deus sempre vai ser iguais. O mundo e a sociedade que ditou coisas aí terríveis, ensinos terríveis, que os homens, quanto mais folgar lanhão, ou quanto mais pegar mulher, é porque é homem. E na olaria de Deus não é assim. E na vontade do Senhor não é assim. Oséias era virgem. Oséias era um jovem de Deus temente ao Senhor. Como a maioria dos jovens da Bíblia era temente ao Senhor. Era servo do Senhor. E às vezes alguns... ou a maioria, casaram tarde. José do Egito, não diz a idade, que é do Novo Testamento, né? Alguns jovens do Novo Testamento, como Maria, alguns exemplos assim que podemos ver. Mas do Velho Testamento, Moisés, Isaac. E quem é o outro, meu Deus? Moisés, Isaac. Eu acho que foi José do Egito mesmo, né? Tem José, pai de Jesus, e tem José do Egito. Os três casaram, acho que 40 anos, praticamente. Ou seja, já numa maturidade, já numa idade. E eram homens que se guardaram. Eram homens que andavam no temor do Senhor. E as suas mulheres se guardaram? Não sei. O texto não vai dizer. Mas eles sim, eram homens tementes a Deus. Eles obedeciam à voz de Deus, às direções de Deus. Não era diferente do Oséias. Então, Oséias é do Velho Testamento. E um dia o Senhor dá uma ordem a Oséias. Olha o resumo. O livro de Oséias relata uma das mais belas histórias do amor de Deus por seu povo, mesmo naqueles momentos em que Israel o abandonou, para demonstrar a grande infidelidade de Israel. Deus ordena que Oséias se case com a prostituta Gomer, se tornando pai de 3 filhos dos relacionamentos dela. Ele era solteiro e ele fosse pai dos filhos dela, que pelo jeito não era filho dele. Por que que daí entendia? Se tornando pai de 3 filhos dos relacionamentos. Ele foi ser pai dos relacionamentos dela. Ela era uma mulher solteira, uma mãe solteira, mas não era mãe solteira. Mãe solteira é uma coisa. E prostituta solteira é outra coisa, né? Aí aqui não é direcionamento para Jó fazer isso, não. Isso aqui é quando Deus manda. Às vezes Deus manda casar com alguém que já tem filho. É isso que o Senhor está querendo dizer. E quem é alguém ou líder para se meter na vida dos outros? Às vezes é pai solteiro, às vezes é mãe solteira, às vezes é um prostituto, às vezes é uma prostituta que teve relação sem conhecer a Jesus, sem ter temor a Jesus, e às vezes teve filho. E como é difícil. Eu não queria, talvez muitos não querem, mas se Deus mandar, é isso que a gente deve obedecer a voz do Senhor. E por quê? A e B critica, e por que A e B fala? Aqui não está falando o texto de divorciado. Não tem nada a ver com divorciado. Aqui tem a ver com solteiros. Aqui não tem nada a ver com divórcio. A gente não tolera divórcio. A gente não tolera falsos ensinos. A gente não tolera pecado. A gente não tolera querer as coisas do outro. Porque lá nos 10 mandamentos diz: não cobiça a mulher do teu próximo. Não cobiça o homem do teu próximo. Ou seja, a mulher do teu próximo, o marido do teu próximo. Porque coisa de engano, de pecado, traz muita má consequência para as famílias, para os filhos. Ontem mesmo eu falava, existia nós conhecemos, né, uma família que foi ovelha nossa lá em Sítio Novo, e esse casal, se não me engano, todos os dois eram professores. Eu sei que é professor até hoje, mas ele já faleceu. Eu acho que o mataram, né? Eu nem sei.
parece que adoeceu, enfim. Mas para mim ele também era professor. Então os dois eram professores e casaram. Só que ele no relacionamento, ele no namoro, ele não falou que ele era um ex-gay, que ele era gay. Olha o perigo. Porque namoro não pode ter mentira. Noivado não pode ter mentira. Casamento não pode ter mentira. Tem que ter pratos limpos. Em amizade tem que ter pratos limpos. Então ele enganou ela. Casou com ela. E o mau costume, ou a sua fraqueza, ele não conseguiu deixar. Ele quis tapear. Ele quis tapar o sol com a peneira. E não se tapa pecado com a peneira. Eles casaram, tiveram 2 filhas. Tem mais exemplos de pessoas assim, tá? Tem na minha parentela, não na minha família, mas na minha parentela tem. E no fim, a sua fraqueza foi maior que a sua vontade, talvez, de ter família. Ou da sua inventação de ter família. E no fim se separou, porque ela descobriu, ela pegou e foi viver só com as filhas, né? Enfrentou aí uma vida de mãe solteira, nova ainda, não casou por temor a Deus, por obediência à palavra do Senhor, por estar com um divórcio em suas mãos e não querer pecar contra Deus. Muito desafiador para uma mãe solteira nova viver, nova solteira sem um marido e um lar destruído por causa de um enganador. Me desculpe a palavra, porque é isso que eu tenho a dizer, é enganadores. É você ser algo e você não mostrar antes, você não falar antes, você enganar as servas do Senhor. Até hoje, ela, como eu falei, uma das filhas casaram, a mais velha, a outra ficou doente, a mais nova, e vive com ela até hoje. Mora em Natal. Lá no onde meu irmão mora, mesmo condomínio. É isso. Oremos e vigiemos com certas coisas destruidoras que o Senhor não está. Oremos e vigiemos com relacionamentos enganosos que o Senhor não está. Deus nos guarde e nos proteja do engano, pois tem que ter verdade, tem que ter pratos limpos. Eu sou assim, eu fui assim, eu sou assim, eu fiz isso no namoro, no noivado. Porque se quiser romper, rompe ali, antes de um casamento, antes de um papel. Porque não pode enganar, não pode haver mentira em um casamento. Não pode haver traição. Não pode haver engano, não pode haver traição. O problema é que muitos aceitam tudo, mas nunca foi a vontade de Deus. Quem ama não trai, quem ama não mente, quem ama não engana. Onde tem dor, tem mentira. Onde tem dor, tem engano. E onde tem dor, Deus não está. Isso serve para igrejas, tá? Eu vivi um ministério o tempo todo aqui no Rio Grande do Norte, onde eu sentia muitas dores. E sinto às vezes até hoje com as pessoas. Só em falar com algumas pessoas, ou pensar em algumas pessoas, ou ver a foto de algumas pessoas do mesmo ministério, me causa dor. Dor. Porque são como cobras para mim. Porque onde há mentira, onde há engano, a minha alma grita por socorro. Para ficar longe desses que me faz mal, a configuração é má, estão usados pelas trevas. Porque Kessia não gosta de mentira, Kessia não gosta de traição, que me faz mal. Desde que um dos meus cunhados saiu de casa, eu adoeci, porque traz coisa mal para a família. Ou aí a menina ficou doente morando com a mãe. Tinha saúde, era linda. Tenho muita vontade de vê-la hoje, depois de grande. Nunca vi. Talvez até orar por ela. Para ver se Jesus quebra essa seta. Esses ovos de basilisco. Esses ovos que atingiu a menina inocente. Padecendo por causa de engano. Por causa de pecado. Por causa de separação.
Tem muita coisa oculta que a gente não entende. Nem eu entendo, mas Jesus entende e compreende. E Ele sabe de tudo. E é por isso que muitos, se não vigiar, se não se arrepender, o quanto mais rápido poderá perder a salvação pelas mazelas e misérias que fizeram. Então o texto vai nos dizer, para demonstrar a grande infidelidade de Israel. O povo vivia em infidelidade, né? Representava a infidelidade daquela mulher, aquela prostituta. Deus ordena que Oséias se case com a prostituta Gomer, se tornando pai de 3 filhos do relacionamento dela. Por um lado, a história mostra a grande infidelidade da nação de Israel a Deus. E por outro, demonstra a grandeza do amor de Deus por seu povo, simbolizado na prostituta Gomer. Oséias é uma grande mensagem de exortação ao arrependimento com objetivo de trazer a nação de volta ao relacionamento com Deus, evitando assim o castigo eminente, é isso que eu falo, evitando o castigo eminente. Porque às vezes isso aqui acontece, homens deixam a casa por prostituta, ou por mulheres que, enfim, onde a divórcio e casa com outra, né, acontece, ou vice-versa. Mas será que é a vontade de Deus? É isso que muitos não andam no caminho do Senhor. Muitos não andam em obediência ao Senhor. Porque quando o namoro começa, não é para terminar. Quando se tem um noivado, não é para terminar. Só se ouve mentira, ouve engano, ouve narcismo, ouve traição, aí termina. É por isso que acontece da pessoa namorar com outro. Ou outra que não traia, que não minta, que não é engano. Porque Deus não está em enganadores. Porque Deus não está com enganadores. Enganadores estão às trevas. São perversos. São pessoas perversas. São pessoas que não têm temor a Deus. São pessoas que não têm juízo. São pessoas que estão usadas pelo narcismo, pelo basilisco, pelas trevas. E precisam se arrependerem. Se quiserem entrar no céu. Então, quando a gente abre a Bíblia e vê lá em Provérbios, diz assim: ouve a correção do teu pai, ouve os ensinos da tua mãe, para que se prolongue os dias aqui na terra, para que, é tipo assim, ouve os mais velhos, observa a quem tem mais sabedoria, a quem tem mais conhecimento, quando tem conhecimento, quando tem sabedoria, quando não tem. E diz, não. E diz para não se deitar com prostituta. Diz para não se contaminar com prostituta. Porque Deus sabe que a gente é para ser santo, puro, né? É para ser. Até o momento de se relacionar com alguém para casar. Com compromisso. Mas as pessoas às vezes não querem ver assim. Então vive diferente. Aí o que é que o texto quer dizer? Lá em Provérbios diz isso. Não se deita com prostituta. Mas aí aqui mesmo, ainda no Velho Testamento, porque Provérbio é Velho Testamento. Mas ele deu uma ordem para um jovem. Você vai casar com essa prostituta. Vai assumir o filho dela, porque ela tem filho de outros homens. Para demonstrar, para mostrar para o povo de Israel, para mostrar para o povo de Israel que eu ainda mudo decreto, que eu ainda mudo sentença, que lá em Provérbios eu ordenei para não deitar com prostituta, mas aqui eu escolhi você para se deitar com uma prostituta, assumir o filho dela, para mostrar o meu amor por esses rebeldes. Porque ela não tinha o conhecimento que você tem. Ela não tem o conhecimento que você teve. Então, a minha misericórdia vai cair sobre ela. Porque ela não tinha o conhecimento. É como acontece com algumas pessoas que às vezes já se prostituiu, isso e aquilo, e teve um encontro com Jesus. Aí, para Deus, é um vaso purificado. É um vaso que precisa ser lapidado. É um vaso que vai ser transformado.
Nós que ensinamos a palavra, a gente não passa a mão em pecado. Mas existem essas coisas quando Deus se encontra com um pecador ou uma pecadora. Aí o amor de Deus, ele vai além. Porque é quando a pessoa não tem conhecimento da causa, que às vezes as famílias desestruturadas, o falso ensino da sociedade, que o homem tem que ser pegador, que isso e aquilo, faz os homens serem assim. Agirem como fosse natural isso. Agirem como fosse normal. Mas não é normal. É isso que o texto está querendo dizer. Não é normal se deitar com um e outro. Não é normal se deitar com prostituta. Não é normal ser assim. Não é normal ser um prostituto, se deitou com um monte de mulher. Aí quer casar com a virgem. Não é mesmo? Você vai casar com a jumenta. Mas não com a virgem, com a porca. Me desculpe a palavra. Que é isso? Será que caiu? Parece que apareceu uma chamada. Não sei como, nem tá pegando chip. Acho meu chip. Muito tempo tá com problema. Então eu falo, homem pegador é porque não tiver temor a Deus, é porque a sociedade ensinou errada. Homem pegador é porque foi ensinado pela sociedade maldita. Ensinos errôneos, ensino que nunca comeram Bíblia. Aí quer casar com a virgem, depois que pegou várias mulheres, vai casar com a jumenta. Eu digo, vai casar com a porca. É. Me desculpe, né? É muita coisa feia no meio do mundo. A Bíblia diz, não dá as tuas pérolas aos porcos. A não ser que a graça de Deus alcance alguém e Deus faça isso. Porque Oséias era um jovem temente a Deus, um jovem virgem. Ele ouvia a voz do Senhor. Aí Deus falou, tu vai casar com essa prostituta, mesmo sem tu querer. Mesmo sem tu querer. E tu vai assumir o filho dela, porque é eu que quero. Talvez teu pai não quer, talvez tua mãe não quer, talvez alguém não queira, mas eu quero. Para mostrar que eu faço como quero, e é o meu poder que tem que ser manifestado. É o meu amor que tem que ser manifestado. É a minha graça. Porque ela não conhece o meu amor. O povo de Israel não conhece o meu amor. O povo de Israel é rebelde. Como essa prostituta. Mas o meu amor a abraça. Mas o meu amor a alcança. Mas o meu amor a salva. É isso. Ficamos com essa palavra. Porque bom ainda é ouvir a voz do Senhor Jesus.